Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, acompanho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler agora Gênesis 49 e 50. Vamos começar aqui. 49, bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-me, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvir, filhos de Jacó. Ouvi Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias a meu vigor. Mas excelente na alvidez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás mais excelente, porque subsiste ao leito de teu pai, e o afrontaste. Subsiste a minha carne. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência ao seu conselho. Não entre em minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens e sua vontade perversas já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-las em Jacó, espalharei Israel, Judá, teus irmãos te louvarão, e tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá e os leãozinhos a presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem despertará? O cetro não arredará de Judá, mesmo o bastão que entre seus pés, até que venha Siló, e que obedecerão os povos. Ele amarrará o teu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a videira excelente levará as suas vestes, no vinho a sua capa, sangue de uvas, e seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia de mares, servirá o porto dos navios, o limite de se estenderá até Sidom. Isacar é o jumento de fortes ossos, o repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu o repouso era bom, que a terra era delícias, baixou os ombros a carga e rejeitou o trabalho, serviu. Julgará o seu povo como das tribos de Israel. Nascerá serpente junto ao caminho, uma víbora julgará o seu povo como das tribos de Israel. Dá-se será serpente junto ao caminho, a víbora junto à vereda. Morde os tolões dos cavalos, a cair o cavaleiro por detrás da sua salvação. Espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha, o acometerá, mas eles o acometerá por sua retaguarda. A ser o pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Natali é uma gazela solta, ela profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, e os ficheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, e seu povo, porém, permanece firme, seus braços são feixes ativos, pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, pelo qual te ajuntará, pelo poderoso, o qual abençoará, pelas bênçãos dos altos céus e as bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e da madre, a bênção de teu pai. Excederão as bênçãos de teus pais como 5 dos montes eternos. Esteja ela sobre a cabeça de José,
e sobre o alto da cabeça foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça, para amanhã devora a presa, e tarde reparte pelo despojo. São as 12 tribos de Israel. E isto lhes falou seu pai quando o abençoou. Cada um deles abençoou segundo a bênção que cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepulta-me com meus pais na caverna que no campo de Efron, o Eteu, a caverna que está ao corpo de Macpela, fronteiro, Mamre, a terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, que aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultara Abraão Sara, a mulher. Ali sepultara Isaque, Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia, campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Er. Tendo Jacó achado de dar determinações de seus filhos, recolheu os pés da cama e expirou, e foi reunido ao seu povo a lamentação de Jacó. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. Sobre ele, o beijou. Ordenou José que seus servos e os que eram médicos que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamassem a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias de embalsamento. Os egípcios choram 70 dias. Passando os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei a mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que o morro é o meu sepulcro, e abri a minha terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sob sepultura, sobe o sepulcro teu pai, como ele fez jurar. José subiu para sepultar o teu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da tua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José. Seus irmãos, seu pai, somente deixaram a terra de Gósen. As crianças, os rebanhos e o gado subiram também com ele, tanto carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os marcadores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso chamou aquele lugar de Aber-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram seus filhos como os lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e sepultaram na caverna dos campos de Malpela de Abraão comprara
como campo por posse de sepultura. Efron, Eteu, fronteiro, Manré. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiam a sepultar seu pai. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo seus irmãos José e seu pai já era morto, disseram: por acaso de José nos perseguir, retribuir certamente o mal que todos lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim que direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos no seu pecado, fizeram mal porque fizeram mal. Agora, pois, te rogaste, perdoes a transgressão dos servos de Deus, teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. Responderam-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. E não temais, pois vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim que os consolou, lhes falou ao coração. A morte de José. Habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, viveu 110 anos e viu José com os filhos Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, vos fará subir desta terra para a terra de que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei transportar os meus ossos aqui. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Sou Lauren Escobar, estúdio Lauren Escobar. Sou escritora.